noite. Então eu comecei a gravação aqui. Pessoal, sejam então bem-vindos a mais um workshop. Dessa vez o Ricardo vai apresentar para nós LedaFlow. Então, com a palavra, Ricardo Rodrigues, o nosso locutor de rádio. Boa tarde, então, pessoal. Hoje eu vou apresentar o nosso workshop sobre LedaFlow. Eu acho que a maioria aqui já me conhece, mas para quem não me conhece, eu sou aluno de doutorado do professor Jorge, do professor Farenzena. A gente está trabalhando juntos desde 2016, quando eu comecei meu mestrado, e desde lá que eu trabalho com escoamento multifásico. Então, o LedaFlow, a gente obteve a licença dele, acho que foi ano passado. Ele é um simulador de escoamento multifásico, e aí então eu vou fazer primeiro uma apresentação dos principais conceitos assim do software, e depois a gente parte mais para a parte prática mesmo de como utilizar, como montar uma simulação multifásica do zero no programa. Então, essa primeira apresentação eu dividi em introdução, onde eu vou falar um pouco sobre a história do LedaFlow e um pouco também sobre o principal concorrente dele, que é o Olga. São softwares bastante já difundidos na indústria, são considerados padrão, né? Depois eu vou falar rapidamente sobre algumas questões de como ele faz a modelagem, como ele faz a resolução numérica. E por fim, eu vou entrar um pouco mais em detalhes na questão da metodologia, principalmente na questão de termodinâmica, transferência de calor e emulsões. Porque é sempre muito importante entender o que que a gente está, com o que que a gente está lidando para poder fazer uma simulação adequada. O LedaFlow, então, ele é um simulador transiente de escoamento multifásico, né? Ele é capaz de fazer um pré-processamento em que ele atinge um estado estacionário para começar o estado transiente, né? Fazer a simulação dinâmica, mas ele é primordialmente um simulador transiente, certo? Ele é capaz de simular de 2 a 3 fases, seriam gás e líquido ou gás, óleo e água. Ele começou o desenvolvimento em 2001 com um patrocínio da Total e da ConocoPhillips lá no Sintef, na Noruega. Hoje em dia ainda tem um quarto parceiro que é não sei se é Kronosberg ou Kongsberg, que faz a comercialização do software, né? Em comparação, o Olga começou em 79, ele foi concebido em 79, e a primeira versão do Olga já saiu no ano seguinte, em 1980. Né? O Olga foi financiado pela Statoil, também nasceu na Noruega. Enquanto que o LedaFlow só foi ser lançado 10 anos depois da primeira versão comercial, em 2011. A versão que a gente vai utilizar é a última versão comercial disponível, que foi lançada em 2019. A questão da modelagem, então, o sistema ele acaba se resumindo em um sistema de equações diferenciais parciais, não lineares. O LedaFlow ele considera basicamente 3 fases contínuas, e cada fase contínua contém as outras 2 fases na forma dispersa. Então, a fase contínua de gás vai ter as fases vai ter as fases óleo e água dispersos no gás, e assim para as outras fases, né? Então, o óleo vai ter a fase contínua do óleo, vai ter água e gás disperso, e a fase água vai ter óleo e gás disperso. Isso dá um total de 9 balanços de massa, justamente por cada fase. Mas os balanços de momento e de energia eles já são feitos só para as fases contínuas, né? As fases dispersas acabam entrando junto, assim, né? Na mistura. Para fazer a resolução numérica dessas equações diferenciais, o LedaFlow ele faz a discretização do sistema em células. Nesse arranjo,
acaba se utilizando malhas defasadas, que é um sistema que já se utilizava, por exemplo, no Olga. Basicamente, a gente discretiza em células de comprimento finito, que a gente chama de ΔZ, por exemplo, e as propriedades escalares, como pressão, temperatura e massa específica, elas são consideradas calculadas no centro da célula, né? Então, todas aquelas equações de diferenciais parciais, elas são aplicadas no centro da célula para o cálculo dessas propriedades. Já as propriedades vetoriais, elas são definidas nos contornos, né? E no centro a gente teria, então, a média entre o contorno para fazer esse tipo de cálculo, né? Então, dependendo do esquema numérico, acaba tendo uma discretização de diferenças centradas, por exemplo, para as propriedades vetoriais, mas um esquema tipo Euler de primeira ordem para as propriedades escalares, né? E uma propriedade importante desse tipo de sistema que envolve advecção é o critério CFL, ou o critério Courant-Friedrich-Levy. Eu não sei, obviamente, pronunciar isso, mas é basicamente um critério que determina que o sistema não pode dar o passo maior do que a perna, né? Dado um valor de CFL, considerando que o comprimento de cada célula é constante. Para uma velocidade calculada pelas equações, a gente vai se obter, então, um tamanho de passo máximo que o integrador pode dar a cada estágio da integração, né? Isso é muito importante para garantir a estabilidade numérica desse tipo de sistema. Então, agora sobre a questão da metodologia, eu vou falar principalmente dos aspectos mais importantes para se fazer a simulação. E o componente principal para se obter algum tipo de representatividade desses sistemas é a escolha da termodinâmica, né? A escolha adequada da termodinâmica. Basicamente, o LedaFlow possibilita dois tipos de abordagem, seriam eles um tipo de composição constante e um com composição variável. A composição constante é basicamente como se a gente considerasse o sistema em um instante de tempo e tirasse uma foto, né? E aí, aquela foto daquele sistema, as propriedades termodinâmicas daquela foto vão ser utilizadas independente de qualquer mudança que aconteça no sistema. Isso a gente obtém, por exemplo, através de uma tabela PVT, que geralmente pode ser obtida, que tem que ser obtida, fornecida para o programa através de um arquivo, que pode ser gerado, por exemplo, pelo PVT-Sim, que é um software que, se não me engano, é da Schlumberger, que também é a dona do Olga. Ou então a gente pode utilizar o modelo Black Oil, que utiliza basicamente um conjunto de correlações para fazer o cálculo das propriedades termodinâmicas. Depois eu vou mostrar em detalhes como é que se faz esse tipo de abordagem, mas o LedaFlow ele tem basicamente 4 modelos Black Oil dentro dele. A, como posso dizer, a atratividade do modelo de Black Oil é que ele precisa de muito poucas informações dos fluidos envolvidos para gerar os parâmetros, as propriedades termodinâmicas que a gente vai usar nos cálculos, né? Propriedades como o GOR, Gas Oil Ratio, que acho que em português é RGO, né? Razão gasóleo, densidade específica, ponto de bolha, é esse tipo de informação que o modelo Black Oil vai utilizar, que são informações razoavelmente fáceis de se conseguir. Mas, né, esse modelo Black Oil utiliza correlações e aí tem toda a questão da validade das correlações. As correlações também elas são obtidas para alguns tipos específicos de óleo, né? Então, tem vantagens e desvantagens. Já na questão da composição variável, ao invés de considerar o sistema constante na sua composição, é possível considerar, considerar o balanço componente a componente, né? Então, a gente vai
Se a gente for utilizar esse tipo de abordagem, a gente vai, no pacote termodinâmico, definir quais componentes estão envolvidos, e na simulação a gente vai ter que sempre dizer, em algum momento, qual é a composição molar para ele fazer os cálculos, né? Porque aí, além do acompanhamento das fases, ele vai ter um acompanhamento fazendo balanço componente a componente. E aí o cálculo das propriedades termodinâmicas sempre volta a cada instante da simulação para esses pacotes termodinâmicos para se obter as propriedades, né? A partir da quantidade, da composição molar em cada célula, em cada instante de tempo, em cada iteração, ele vai recalcular as propriedades termodinâmicas. Isso, obviamente, gera um custo computacional bastante diferente e elevado em comparação à composição constante, mas aí não existe nenhum tipo de consideração, né? A gente não está considerando nenhuma correlação, a base desse tipo de modelagem é puramente com equações de estado, né? Principalmente SRK, que é Suave Redlich Kwong, e Penn-Hobson, que é o PR, né? E aí eles também utilizam essa correção Penelu, que é uma correção de volume, se não me engano, para o volume específico, não sei se do líquido ou do gás, não lembro agora. E aí, então, existem dois tipos de pacotes que o LedaFlow trabalha. O primeiro, que é o que eles incentivam mais, é o Grand Unified Thermodynamics Simulator, GUTS, que ele foi desenvolvido para o LedaFlow, acho que dentro da própria empresa, mas ele também tem suporte para esse pacote multi-flash. Que aí, em contrapartida, o multi-flash ele também tem esse modelo CPA, que é Cubic Plus Approximations. É basicamente Cubic Plus Approximations. Eu não lembro agora, é Cubic Plus alguma coisa. E é basicamente uma equação de estado tipo SRK, com mais algumas considerações para tentar levar em consideração o efeito da água, né? Porque a água nesses sistemas ela sempre tem um efeito diferenciado por causa das ligações das pontes de hidrogênio e tudo mais. Então esse CPA ele tenta levar isso em conta com é basicamente um SRK, um Penn-Hobson turbinado, certo? Então, outro termo importante, na verdade, importante dependendo do tipo de simulação que a gente está fazendo, né? Se a gente está interessado no perfil de temperatura, Só para completar a parte de termodinâmica ali, diga. essencialmente são as propriedades de viscosidade e tal, ou ele faz equilíbrio termodinâmico mesmo? Porque eu vi ele tem CRK, Penn-Hobson, mas ele Isso, chega a fazer cálculo de mudança de fase, flash, ou é faz. essencialmente propriedades do tipo massa específica, viscosidade, mais para É, a parte de fluido dinâmica, né? os dois. Na verdade, o que ele faz, ele tem esse cálculo das propriedades massa específica, viscosidade, né? Tensão superficial também. Mas uma das etapas do cálculo dele é que ele faz uma conversão para condição padrão. Então, essa conversão para condição padrão ele faz por flash. Então, os cálculos, principalmente para separar as fases, porque quando a gente tem um nódulo, por exemplo, né, no início, que a gente está definindo como é que vai ser a entrada de massa no sistema, existe um tipo de separação dos componentes nas fases que para esse tipo de composição variável, esse tipo de modelagem, ele faz um flash. E aí esse flash é que diz o quanto que está em cada... qual é a proporção para cada fase, gás, né, óleo e água. E aí, pelo que eu entendi, o Flash leva em consideração essa modelagem. Então, eu acho que ele calcula esses coeficientes de equilíbrio.
justamente por utilizar esses SRK, Penn-Robson. Tem inclusive a gente pode é uma opção a configuração de de quantos estágios ele faz esse flash para para conversão para condições padrão. E na parte de emulsão, por exemplo, que é o que a Fernanda. Porque a emulsão é adição de desemulsificante, esse tipo de coisa, porque o mais crítico mesmo no escoamento é o padrão de escoamento, que, eu diria assim, não é uma coisa trivial, né? Que dependendo do padrão de escoamento e a relação disso com os modelos termodinâmicos que eles têm. A questão da. Deixa eu vir aqui então. A questão da emulsão, ela é tratada basicamente na viscosidade, tá? Não existe nenhum tipo de detecção de emulsão, de formação de emulsão, né? Uma das opções que a gente vai dizer lá antes de simular é o sistema tem emulsão ou não tem emulsão, né? E aí nas configurações a gente vai escolher o modelo de viscosidade, e aí ele tem uma meia dúzia de modelos que dá para utilizar. E dentro desses modelos de viscosidade, o que é possível de se fazer é ajustar os parâmetros desses modelos, né? Então a gente tem desde o mais simples, que é uma combinação linear, até modelos mais rebuscados. E aí, o que ele faz ele determina automaticamente ou não, dependendo de. Porque a gente pode, por exemplo, dizer, o ponto de inversão é em tal valor de fração de água, né? Então, acima do valor do ponto de inversão, a água é a fase contínua, abaixo desse valor, o óleo é a fase contínua. E aí isso faz diferença na questão de qual viscosidade levar em conta para o cálculo da viscosidade do fluido, né? E aí, se a gente não diz nós mesmos como fazer esse cálculo, ele utiliza essa fórmula de Brown, né? Senão, a gente tem que dizer como é que esse sistema se comporta. Mas não tem muito, assim, como mexer nessas coisas. Basicamente, viscosidade que ele considera. Inclusive, essa parte de emulsão, ela tá dentro de uma seção que eles chamam de Flow Assurance, ou garantia de escoamento, né? Tem tudo a ver com aquela questão de garantir que seja possível a operação desses sistemas, né? Então tem outras propriedades ali que dá para mudar para fazer esse tipo de teste. Mas não tem uma integração muito. Eu ia dizer não tem uma integração muito forte, mas na verdade eu acho que não tem nenhuma integração de emulsão com termodinâmica, né? Ele vai continuar usando o pacote termodinâmico para propriedades que não sejam a viscosidade, e aí para viscosidade ele vai usar esses modelos específicos para emulsão. Não sei se Certo? respondi assim tua pergunta. Não, tranquilo, respondeste. Só teria mais uma pergunta. A Diga. viscosidade básica viria do PVT, no caso eu informe PVT, ou o PVT é só para termodinâmica? A viscosidade, se não fosse emulsão, por exemplo? Ou se Do fluido petróleo, qual é a viscosidade do petróleo? a viscosidade vem do PVT, daí. Do PVT, né? É PVT. Qualquer uma das opções ali, Ou seja, composição aquele constante. MiW e o Mi0 viriam de lá, por exemplo. Isso, exatamente. Eles vêm de lá do componente puro, né? Isso. Certo. Daí, Beleza, tanto obrigado. para composição constante como variável. Bom, já adiantei bastante coisa, mas então eu só acho sempre interessante falar dessa sessão aqui, porque ela é interessante para a questão de perfil de temperatura. Isso também vai ser importante se alguém está interessado em formação de hidratos e tal. E também é importante para definição
Se não para temperatura, existe uma questão da definição do tipo de material que está sendo utilizado no tubo para a questão de rugosidade e tudo mais. Mas então, como é que ele trata a transferência de calor? Ele faz basicamente transferência de calor e massa, nossa cadeira lá, não tem ninguém reinventa a roda aqui, né? Então nós vamos ter um coeficiente de transferência convectiva interno, nós vamos ter um somatório das condutividades térmicas, porque a gente pode estabelecer um perfil de camadas na tubulação, né? Cada camada pode ter sua própria condutividade e espessura. E depois vai ter também a questão do coeficiente convectivo externo, né? Que seria na própria, no nosso caso, na água marinha. Então, o cálculo basicamente considera todas essas resistências, faz uma resistência equivalente e calcula pela diferença de temperatura com o meio externo, né? Então, os cálculos desses coeficientes é basicamente uma combinação de convecção natural e forçada, ele faz um tipo de média, e existem várias correlações dentro dele que ele utiliza. Está tudo na documentação, se alguém tiver interesse. Mas principalmente a questão de coeficiente de calor, de transferência de calor externo, ela ou ela precisa ser especificada pelo usuário, ou eu preciso utilizar o que eles têm disponível, que é uma correlação para água salgada, e aí a gente especifica não o coeficiente em si, mas a velocidade da água, né? Considerando que esse tipo de informação não é exatamente muito bem conhecido, a ideia aqui é mais acertar a ordem de grandeza que a gente está trabalhando do que propriamente acertar especificamente o número em si, né? Mas só para saber que isso existe e se tiver um número, porque ele já dá um número padrão, né? Se existir conhecimento de um número mais adequado, é melhor confiar no número adequado do que na própria sugestão dele. Na ausência, ele dá os números padrão. Então aqui eu já falei da questão das emulsões, basicamente existe um cálculo do ponto de inversão ou não, dependendo do modelo que a gente utilizar. E aí tem vários modelos para viscosidade, mas é basicamente isso. Quando se considera emulsão, está só se modificando a viscosidade do fluido nessa fase líquida, né? E aí algumas menções honrosas, que eu gosto de chamar de menções honrosas, são coisas que eu particularmente não trabalhei, né? Mas que existem e que são utilizadas para se estudar alguns casos, por exemplo, na Petrobras, que eu me lembro, uma das coisas que eles já comentaram, que acho que até o Fábio comentou, é que esse tipo de programa não adere bem aos dados reais, né? Então, mas ao mesmo tempo eles também conseguem capturar alguns fenômenos que acontecem na realidade. Então, por exemplo, um dos casos de estudo que danoso assim, para o sistema é o caso do golpe de Ariete ou Water Hammer, que é quando acontece uma mudança brusca da velocidade, por exemplo, um fechamento de válvula, alguma coisa assim, a água causa literalmente um golpe de Ariete que pode danificar o equipamento. E isso a gente pode simular no Olga, considerando, por exemplo, a flexibilidade da parede. Por exemplo, uma das propriedades físicas da parede, além da condutividade térmica, é o módulo de Young. E aí aí que entra o cálculo da elasticidade, da compressibilidade, né? Então dá para fazer esse tipo de estudo. Outros tipos de estudo que dá para fazer é, por exemplo, pigging. Pigging é quando se insere, eu não sei o nome do negócio, mas se insere um sólido na tubulação, geralmente para fazer limpeza, né? E aí o nome pigging se dá porque o barulho que esse sólido faz em atrito com a tubulação parece um guincho de porco, né? E aí por isso o nome pigging. Geralmente ele chama de pig mesmo. É pig? É. O pigging seria a atuação dele dentro da tubulação.
É que no Olga ele já escreve como pigging, por isso eu coloquei aqui. Né? Daí tem esse caso do pigging. Eles gostam, assim, de fazer propaganda desse slug capturing. A ideia é basicamente que, paralelo à simulação, existe a possibilidade de se acompanhar a formação e o movimento das bolhas das golfadas, né? Então, ao mesmo tempo que a gente tem todos os cálculos hidrodinâmicos na tubulação, a gente pode fazer essa visualização. Essas menções honrosas às quais tu está te referindo se deve para o Leda ou para o Olga, que tu mencionou. Para o Leda. Em relação ao Olga, são menções honrosas porque não tem no Olga, ou são menções honrosas porque são highlights do simulador, não necessariamente porque não tem no Olga. Não necessariamente porque não tem no Olga, é porque eu nunca fui atrás ou não tive acesso a tudo que o Olga oferece, né? Então eu chamo de menções honrosas basicamente porque são casos mais específicos do que a simulação multifásica pura, né? Isso aqui seriam, digamos assim, o Leda faz, mas não é o carro-chefe. Sabe? Acabam sendo acessórios, são coisas que dá para fazer junto com a simulação multifásica do Leda. Mas não é, digamos assim, o foco. Acabam, assim, são opções de simulação mais do que qualquer outra coisa. Né? Mas que eles vendem, desculpe o atraso, boa tarde, mas Boa que eles tarde. vendem isso a peso de ouro. Slug capturing é uma coisa que está assim, ó, aos bordões no site, e o camarada aquele da Comberg, ele até pediu se, né, a gente não quer fazer nenhum trabalho sobre, que é uma coisa que eles têm, tipo assim, que está tendo muita saída. Mas Sim. é estático, né, o slug capture. Então, Pois é, eu não testei, eu não tentei usar, até porque não tinha necessidade, né, porque a gente trabalhou até agora. Mas, de fato, eu tava olhando, para montar essa apresentação, esse workshop, eu tava olhando o site deles, né, e tu vê lá o slug capturing como uma das coisas principais, assim. Mas o slug capture é o quê? É um critério para determinar que vai ter golfada? Ou o que exatamente? Porque, na realidade, a golfada é o escoamento em ciclo limite, né? Deixa eu ver aqui. slug Isso? capturing, Jorge, é uma solução passiva. Lembra que na dissertação do Giovanni ele descrevia o que tu faz é projetar um tubo que tu põe lá na plataforma, junto um tubo ondulado, mas ele tem que ser um projeto específico, que ele quebra a golfada. Ah, simulação de internos do sistema para evitar que a golfada surja. Ela surge, ela chega lá, mas ele quebra ela e no separador primário chega um fluxo quase... Ele é tipo um filtro. Tipo um filtro, exatamente. E geralmente o formato dele é uma senoide. E ele deve levar uma boa perda de carga no sistema. Fora que é um bagulho, né? No mau sentido, né? Então, um bagulho lá na plataforma, o pessoal não curte muito, não. Eu chamaria de slug attenuator. Não, mas é o nome que usam. Capture. Eu tô só reproduzindo o nome que tava lá, né? Nenhum nome aqui foi de tradução livre, é basicamente como tá no Leda. Mas eu tinha entendido que era só um... Desculpa, Jorge, fala. Não, só nada demais. É isso aí. Não, eu Todo só ia mundo dizer... sabe que é golpe de ariete? Isso é... Eu supus que as pessoas soubessem, na verdade. Essa é uma simulação que também não é simples, né? Porque, Não. quando tu fecha na saída da tubulação, Isso. a onda de choque vem para trás. Exato. Isso. E isso não é... Porque normalmente se tu faz a simulação só no sentido do fluxo,
tu não consegue capturar esse golpe de ariete, né? Isso. E isso estoura a tubulação e tudo mais. O fechar abruptamente a válvula acarreta golpe de ariete. Na realidade, nós não levamos nada em conta no FOEM, né? Não. Nós fechamos, abrimos o negócio e não tem para golpe de ariete. É que é pouco também, né? E a válvula nunca chega a ficar totalmente fechada, né? Então, tem mais a ver com a velocidade com que tu fecha. É. E eles falavam principalmente dessa questão de fechamento total, né? Isso em prédio, quando tu fecha a água do geral, já teve casos de romper torneiras. Aí quando tu abre, entendeu? Tu Uhum. alaga vários apartamentos. Gente. Normalmente nos andares de baixo, quando o prédio é alto, ele tem válvula só para evitar esse golpe de ariete. Mas para ter uma ideia de quanto assim, de quanto o fechamento é de 20% de abertura de válvula e depois fecha abruptamente, ou como é que é esse Eu acho golpe que de é muito ariete? mais uma variação brusca de pressão, entende? Mais de pressão. É que é a pressão devido ao fechamento da válvula. Se tu, claro que a forma mais brusca é tu fechar totalmente a válvula. Uhum. Aí o delta é completo, né? Mas se tu fechar abruptamente de um patamar aberto para um patamar quase fechado, tu também tem um golpe de ariete, porque tu tem uma onda de pressão no sentido contrário. Uhum. Claro que vai ser mais crítico quando tu fechar a válvula totalmente, porque daí tu vai da pressão que tu tá para zero. Então, se fosse considerar, por exemplo, numa tubulação, golpe de ariete seria pior que o slug. É que o golpe de ariete, ele danifica a tubulação, é uma onda de choque no sentido contrário. É que o golpe de Nada a ver ariete, uma coisa ele com a outra. arrebenta tudo, né? Ele é bem mais agressivo, então. Diferente. É. Os dois são ruins. Pois é. Mas ele vai Basicamente. acontecer em situações extremas, né? Mas o ponto-chave é que, para simular isso, tu tem que ter a questão do contorno em termos de problema. E outra coisa é que a dinâmica associada a essas ondas de choque é muito rápida. Então, Isso quer dizer, o tamanho de passo máximo não pode ser simplesmente governado pela velocidade do fluido, tem que ser governado por uma ordem de grandeza já da velocidade do som. Então, existe no Leda esse tipo de possibilidade, assim, se você está querendo considerar esse tipo de onda de choque, existe um tratamento especial que dá para fazer para tentar capturar esses fenômenos. isso tende a deixar o sistema altamente rígido, na É, verdade. porque... Modelar, tu modela qualquer coisa, né? Exato. E eu acho que o nome em inglês é mais apropriado que ariete, né? Ariete, não sei por que é ariete, eu conheço, mas o martelo de água é muito mais representativo, é uma porrada, né? Um choque de... É. Mas um ariete também fazia isso, né? É. Lembra que tinha o do He-Man? Não sei porque Ariete em português é chamado de ariete. Eu também não. No Pra mim, He-Man, Remontar ao latim. Mas toca a ficha. era uma máquina de guerra, procurei agora. era uma máquina de guerra, acho que principalmente para derrubar muros, Isso é. portões, esse tipo de coisa. Imagina a tora de uma árvore hasteada, e aí tu gira, tu empurra, tu puxa e solta ela para ela bater no portão. Esse é o ariete. Mas enfim, já falamos de pigging, slug capturing, flexible wall. Aí existem outras opções também, para questão de formação de hidratos, né? Ele tem equações de reação de formação de hidratos, mas o tratamento dele é cru. A ideia é que com a formação de hidratos vai se formando um slurry, e esse slurry vai ter uma viscosidade diferenciada.
Aí, a partir de determinado porcentagem de ocupação do espaço desses hidratos, por exemplo, sei lá, se já formou o hidrato suficiente para ocupar 50% do volume, ele para a simulação. É basicamente assim que ele trata os hidratos. Aí também existem outras coisas que eu não entrei muito em detalhes, mas existe a possibilidade de simular deposição de cera, corrosão da tubulação, erosão por areia, deposição de areia, essas opções existem, né? Mas, de novo, a sensação que fica é que eles criaram o LEDA, um escoador multifásico, e aí perceberam que também podiam fazer algumas coisas a mais no meio disso tudo, né? Então, possibilidade existe, mas eu não sei como é que fica a qualidade desse tipo de resultado. E aí, só como exemplo, óbvio, eu vou mostrar isso aqui depois, mais em detalhes, mas isso aqui, por exemplo, é um resultado de uma simulação, né? Isso aqui é o perfil que a gente chama, né? O profile, em função do tamanho, em função do comprimento da tubulação. É basicamente importante, eu vou ressaltar isso depois, mas quando se chama pipe length aqui no LEDA Flow, é como se a gente esticasse a tubulação, não é exatamente a posição x, y, z que a gente consideraria num sistema cartesiano, né? A gente pega a tubulação e ela tem lá as suas elevações, as suas quedas, a gente estica tudo e esse é o pipe length, né? É literalmente o comprimento total da tubulação. E aí, em função disso que ele vai fazendo o plot das propriedades, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, era um poço que a gente estava testando lá, inclusive a Tatiane aqui, era o poço com Lazy Wave, que uma época a gente queria testar. Então, em roxo é o comportamento da tubulação. Esse riser em S, que a gente chama de lazy wave, ele tende a atenuar as golfadas, caso elas existam, né? E aí que a gente consegue plotar as propriedades. Aqui, no caso, eu plotei a fração a fração volumétrica, né? Então, em verde aqui é a fração de óleo. A gente pode ver aqui que conforme o perfil de pressão em vermelho vai diminuindo, chega um determinado ponto que a gente tem a formação de gás, né, com a diminuição da pressão. E também a gente pode plotar o perfil de temperatura. E aí aqui o que eu só quis mostrar a diferença, mas é a questão da taxa máxima, né? A gente também pode ver como é que fica a taxa máxima desses sistemas para cada fase. Mas eu vou mostrar em mais detalhes agora no programa. Lat, eu esqueci de mudar. Mas então, não sei se alguém tem mais algum comentário antes da gente ir para a parte prática, senão eu já vou ligando o Zezinho. Então, como eu estou trabalhando com. Tá me escutando? Sim. Tá. Como eu estou trabalhando com desemulsificante, então, a única contribuição, então, do LEDA Flow seria na atualização da viscosidade. Ou seja, aumentar ela e depois, posteriormente, reduzir e verificar se o meu modelo se adequa, se faz um fitting bem apropriado com relação ao LEDA Flow. Acho que é a única coisa que vai poder contribuir em questão de modelagem rigorosa, então. E aquele questão do tal que tu comentaste ontem, aqui tu não precisa do tal. Tá. Aqui tu tem um escoamento sendo variado de célula em célula e a adição, porque daí tu vai ter a adição do desemulsificante ao longo do ponto e o transporte desse desemulsificante até a efetiva variação, né? Ou seja, tu vai poder evidenciar se o modelo tipo o tal que simplificado aquele pode fazer sentido ou não, né? Por exemplo. Eu tenho que dar uma olhada ali, eu até esqueci de ver isso. Eu acho que tem como inserir uma função própria para viscosidade do fluido, tá? Essa questão da adição do desemulsificante teria que ser provavelmente inserida nesse tipo de abordagem, né? Porque não existe como
como se mudar a viscosidade online, entre aspas, né? Uhum. Toda essa questão de propriedades termodinâmicas, elas precisam estar bem estabelecidas antes da simulação. Durante a simulação, a gente só consegue mudar quanto que está as taxas mássicas, uma abertura de válvula, coisas assim. Esse tipo de propriedade tem que já estar sólido, né? Mas ele consegue prever a formação e a quebração, bom, de emulsão. Como assim, O Leda tem a parte de verificar a formação de emulsões e, por conta disso, uma viscosidade maior e a quebra e a perda de viscosidade. Ele tem isso nos cálculos, segundo promete o manual. Tem certeza que ele tem esse tipo de detecção de emulsão? Ele promete isso, ao menos. Posso entrar em Porque contato lá com o meu faixa. pode ser, porque não me deixa mentir, porque o que eu tava falando antes é que ele não tinha esse tipo de detecção. Eu até vou olhar no manual ali, a gente pode olhar agora. Escrito. Mas Deixa. eu vou escrever lá pro indiano. Mas prometia lá, ao menos no manual, isso está prometido. Será que ele não testa o limite da emulsão em si da água de corte? Não é isso? Tipo, qual é o máximo desemulsificante, qual é o máximo emulsão que o sistema fica até dar o ponto de viragem que eles chamam? Não é isso, será? Que daí ele muda, por exemplo, de água e óleo para óleo e água. O tipo de emulsão em si é o ponto de viragem que eles chamam. Será que não é isso? Pode ser isso, porque ele calcula o... O ponto de viragem, acho que tá chamando esse ponto de inversão, né? Isso. Ele faz esse cálculo do ponto de viragem. Ele calcula exatamente o que nem tu falou, se é água em óleo ou óleo em água. E aí isso tem influência na viscosidade equivalente lá do... Qual que é a nossa versão? 2.5. Tem que pedir para o Igor atualizar. Tem mais atual? 2.7. O Jorge Ei? até mandou agora no... Ah, tá. Eu até abri a apresentação falando que era mais atual. Ops. 2.7. Tá. Bom, depois tu entra em contato com o Igor? E a 2.7 ela tem o Python API já. Ah, isso é interessante. Essa apresentação eu fiz pro 2.5, né? Então... Vou ver como é que... Se o cara já me passou aqui, como é que baixa. Daqui a pouco ele passou e eu... Eu mandei o link para vocês de um vídeo da 2.7 Highlights. Depois dá uma olhada. Isso que dá, a gente fica durante a aula futricando na internet. Não tem. Não tem. O que eu tava falando dessas funções é esses user-defined functions aqui, mas é essa lista aqui e deu. É isso que ele deixa mexer, né? Mas é tudo fricção. Não tem a questão da viscosidade. Eu já tenho até o link aqui, eu nem sabia. Pra baixar? Aham. Eu vou... Na verdade, eu vou... Quando acabar, eu vou baixar... Aí nesse computador eu já deixo pro Igor. Beleza, desculpe. Não tem problema.
Mas já tenho, sim. E segundo eles prometem, tem cada coisa aqui que é de chorar de bom. Sempre, né? Eles precisam vender o peixe. Mas acho que então eu vou passar para a parte prática, então. Não sei se tem algum último comentário. Ótimo. Senão vamos começar aqui. Bom, então considerando que a gente tem agora nessa versão 2.7, tudo que eu explicar aqui está passível de mudança, né? Vai saber o que eles mudaram. Mas eu imagino que o principal não mude e é com isso que eu estou contando, então. Mas quando a gente abre o Ledaflow, então essa é a tela principal. Né? Aqui nessa pasta são os casos que já estão salvos, já existem, então tem uma série de casos aqui que a gente já estava estudando. Para criar um novo caso, é bem simples, a gente vai em File e a gente clica em New Case, não tem muito mistério. A única coisa que a gente tem que escolher é se a gente quer um sistema com 3 e 2 fases. E mesmo isso a gente pode mudar depois, não tem muito problema. Então, vou escolher aqui o nome Workshop. Criando o caso, vocês podem ver que ele abriu automaticamente essa aba Network, né? E ele já dá uma tubulação, digamos, padrão, assim, ele já coloca um pipe com duas condições de contorno para a gente começar a trabalhar, né? Então, acho que primeiramente o mais importante é a questão da geometria do pipe, né? Então, se a gente clicar aqui em Pipe, ele também vai abrir o perfil. Nesse caso, podem observar que ele está em função de Z e L. L, de novo, é o comprimento total da tubulação, né? E Z é a própria elevação. Então, nesse caso, ele nos deu um pipe de 300 metros com nenhuma elevação. E aí, aqui a gente pode escolher que a gente quer observar. O profile é o próprio perfil da tubulação. Mesh é a divisão das células, né? Então, nesse caso, ele está com essa divisão das células para a tubulação. Isso aqui pode ser modificado, eu vou mostrar depois como é que faz. E o T-out é a temperatura externa, né? A gente pode também fazer meio que um perfil para a temperatura externa, de como que ela se comporta ao longo da tubulação. Então, para modificar a geometria e as propriedades da tubulação, a gente vai aqui em Pipe Editor, que é a primeira opção, e já de cara ele mostra para a gente a tabela que ele está utilizando para fazer o perfil, né? Então, se a gente quiser adicionar um ponto, a gente clica em mais, ele vai adicionar uma não é coluna, é row. Esqueci o nome. Linha. Linha, obrigado. Não é uma linha de tubulação, é só uma linha numa tabela. Não, é só uma linha na tabela. Sinônimos. Meu Deus, essa questão de bilíngue é complicada às vezes. Mas aí então a gente vai adicionar com o mais, né? Vocês podem ver que ele automaticamente diz que não tem mudança da linha 2 para a linha 3. Então a gente pode, por exemplo, dizer agora que o próximo ponto é no X500, aí ele vai mudar esse L para 500. Mas se a gente colocar uma elevação, por exemplo, vocês podem ver que o L que ele calculou já é diferente. Isso porque esse L leva em conta essa elevação, né? De novo, é como se pegasse o comprimento total da tubulação, né? Então, vocês podem ver aqui, por exemplo... Opa. Ele calcula a hipotenusa. Isso. Porque ele acaba fazendo... como a discretização das células é em função do comprimento, né? Ao longo da tubulação, ele faz esse cálculo automaticamente. O S é a projeção da tubulação a partir da origem no plano XYZ. Pelo menos é isso que está na documentação. Para mim é meio esquisito, mas é o que ele faz.
E aí, é basicamente isso. Se a gente quiser botar um declínio, a gente pode colocar, não tem muito mistério. Dá para até Geometria. fazer no Y também. Você faz o Y, tanto, pode fazer. O Y. Ele não vai ter a projeção aí, mas ele vai alterar. Não tem a projeção, mas sim, pode. Porque dá para fazer, mas a gente não tá enxergando só, né? E de novo aqui, como ele faz ao comprido, né? Daí, vou botar assim. Mas, sim, dá. Em geral, os dados que a gente recebe para esse tipo de simulação é sempre elevação e é sempre XY, né? Se é X e elevação. Então, eu particularmente nunca usei esse Y, sempre uso X e Z, que a gente já sai direto aqui no perfil. Mas dá, é possível. Nós temos a tecnologia. Também existe um outro sistema de coordenadas que eu não entendo muito bem como é que funciona. Ele é mais para a questão de definição de poço. TVD, MD é True Vertical Depth e Measured Depth. Então, de novo, eu não vi muito bem como é que é isso aqui, mas se for fazer uma modelagem mais dependendo do tipo de dado que se tem do poço, né, talvez esse sistema de coordenadas seja mais adequado para estabelecer a geometria, né? Mas em geral o XYZ já dá cabo do recado. Vocês podem ver que conforme se são feitas mudanças, aparece esse asterisco. Isso quer dizer que o sistema não está salvo. Então, se eu clicar em close, ele deveria, mas não, eu provavelmente já salvei sem saber. Eu aplico e ele salva automaticamente tudo que foi feito, né? E aí aqui na aba Ambient, aí vem aquela questão do coeficiente de transferência de calor que eu estava falando. A gente basicamente existe a possibilidade de a gente ajustar o perfil da temperatura externa e como esse perfil vai ser considerado, pode ser por interpolação ou pode ser constante. E aí aqui a gente tem que ir clicando, né, como vocês viram, e aí tem aquela questão. Ou a gente utiliza um coeficiente de transferência de calor externo fixo, ou a gente escolhe o modelo de água salgada e dá uma velocidade, né? Então essas são as possibilidades que a gente tem. Aí em termos de geometria, essa aqui é outra parte também que é importante, principalmente para cálculos da perda de atrito e para cálculos de temperatura, né? A ideia aqui é que, estabelecido um perfil de temperatura, que existe outra seção aqui que a gente pode utilizar, mas, digamos, a gente vai lá, estabelece um perfil de temperatura, não, desculpa, de um perfil de tubulação. A gente estabelece um perfil de tubulação que tem com suas diferentes camadas de materiais. A gente pode modificar esse perfil ao longo da tubulação, né? Então, por exemplo, eu posso aqui, da origem até certo ponto, pode ser um tipo de perfil, depois pode ser outro tipo de perfil, com outro tipo com outro diâmetro, né? E isso vai ser tudo levado em consideração nos cálculos. E N parallel, ele disse que é o número de tubulações paralelas, mas eu, sinceramente, não entendi muito bem qual que faz aqui. Mas é basicamente isso. Essa é a outra parte que é bastante importante para a tubulação. Ele ainda dá a possibilidade, se a gente quiser, de usar cálculos que levam em consideração tubulações que sejam enterradas, né, que estejam abaixo da linha do mar. E para levar em conta essa troca térmica conforme esse perfil conforme tá enterrado, né? Mas eu não precisei utilizar nada, nenhuma das tubulações que eu trabalhei até agora estavam enterradas, então
Não cheguei a olhar muito como é que se faz. E aí tem essa aba do slug capturing, mas teria que ver na documentação como é que se utiliza isso aqui, se tiver muito mais interesse, né? Mas em termos de propriedades da tubulação, é isso, não é muito complicado, só precisa estabelecer a geometria. Dependendo, pode ter interesse no perfil